Olá! Hoje eu vim aqui passar para vocês 8 passos de como driblar a nossa ansiedade. Antes da gente pensar em estratégias para realmente controlar aquilo que nos deixa ansiosos, é preciso entender um pouco melhor sobre a ansiedade. A primeira coisa a se entender é que não somos ansiosos, nós estamos ansiosos. Muita gente se descreve como ansioso, fala eu sou ansioso, eu nasci ansioso, como se isso fosse um traço pessoal, um traço da personalidade, sendo que não é verdade. Na verdade, a gente está ansioso diante de alguma situação. Isso não quer dizer que a gente é ansioso para o resto da vida e que não há nada para ser feito. Há sim muitas formas de driblar nossa ansiedade e fazer com que a gente viva aquele mesmo momento, aquela mesma situação, pensando de uma forma totalmente diferente e se sentindo de uma forma totalmente diferente. A ansiedade é uma preocupação excessiva e persistente, normalmente com coisas realmente do nosso cotidiano, seja família, seja trabalho, seja relacionamento, seja problema com os filhos, ou situações que a gente não sabe o que fazer, que a gente tem dúvidas, e muitas vezes voltadas ao futuro, a uma previsão negativa do futuro, a uma previsão catastrófica do futuro, o qual a gente nem sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, mas temos uma grande preocupação em relação a isso. Em alguns casos, acontece também relacionado ao passado, no qual você fica revivendo tudo aquilo que aconteceu, pensando, será que eu realmente agi de uma forma correta? Será que realmente era aquilo que eu deveria ter feito? Será que eu não tomei uma decisão errada? Será? E se acontecer? E se não acontecer? Questionalizações o tempo todo que ficam passando pela nossa cabeça até que chega um momento que a gente não consegue tomar conta mais. E é justamente quando foge do nosso controle que começa a ficar ainda mais preocupante, porque aí começa a aparecer os ataques de ansiedade, a crise de ansiedade, muito conhecido também, como o pânico, a síndrome do pânico, o qual a pessoa já não controla mais, vem de uma forma súbita todo aquele sentimento, você não percebe nem de onde vem, vários sintomas corporais, seja suor, aceleração do batimento cardíaco, falta de ar, boca seca, enfim, várias características que fazem a gente achar que está perdendo o controle da situação, que vamos realmente passar mal, que está realmente acontecendo algo muito ruim, e aí as coisas só pioram e vai virando aquela bola de neve até que a gente não sabe mais como controlar isso. Pensando então num grande número de pessoas que me questionam sobre a ansiedade, sobre o que fazer com ela, como levar uma rotina de uma forma mais leve, como conseguir enfrentar ela diante de várias situações que te deixam ansiosos, trouxe então hoje a estratégia Acalme-se. Essa estratégia é baseada no livro Vencendo o Pânico, do Bernard Ranger e Angélica Borba. Tive o prazer de ter aulas com o Bernard Ranger e ele é uma pessoa extraordinária, o qual traz várias técnicas. Esse livro aqui ele apresenta formas realmente para o paciente tratar sua ansiedade, suas crises de pânico. E uma dessas técnicas é a estratégia Acalme-se, que é uma estratégia de 8 passos para que você consiga realmente, sozinho, ir enfrentando cada uma das dificuldades que a ansiedade te traz. Então vamos lá. Primeiro passo. Aceite a sua ansiedade. Aceitar é dar consentimento e receber. Quando a gente está ansioso, normalmente a gente tenta evitar esse sentimento. Não, eu não posso ficar ansioso, não posso me sentir assim, eu não posso sentir isso que eu estou sentindo. Não ajam dessa forma. Aceitem essa ansiedade, aceitem isso, tudo que vocês estão sentindo, a forma que você está se sentindo diante dessa situação, para que então você possa aprender a lidar com ela. Não tem como a gente trabalhar com algo que a gente não aceita que existe. Lutando contra todas essas sensações, a gente vai estar fazendo com que ela fique ainda mais forte, ainda mais intensa. Então, ok, eu estou ansioso, estou sentindo isso e agora eu vou aprender a lidar com isso. É como um visitante estranho. Muitas vezes a gente não espera aquela visita, a gente não espera aquela pessoa vindo na nossa casa, mas a gente tem que fazer algo para lidar com ela. A gente tem que preparar um café, a gente tem que arrumar a casa, enfim. A ansiedade é como se fosse um visitante estranho. Você tem que aceitar ele, não tem o que fazer. E agora eu vou tentar então agir de uma forma que não fique ainda tão desconfortável. Então, o segundo passo. Contemple as coisas em sua volta. Não fique olhando para dentro de você, observando tudo o que você sente e observando cada movimento, cada coisa que você pensa. Não. Deixe acontecer com o teu corpo o que ele quiser.
sem julgamento, nem bom, nem mal, sem ficar tentando equilibrar aquilo que você vai sentir. Ou seja, esteja com a tua ansiedade, mas não seja ela. Se retire um pouco da situação. Tente realmente contemplar o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, por que eu estou me sentindo desse jeito, o que aqui tem de desconfortável. É quando a gente se torna observador de tudo aquilo, quando a gente passa a contemplar tudo aquilo que está acontecendo, que a gente tem uma visão geral realmente da situação. Terceiro passo, haja com a sua ansiedade. Agir. Mesmo você estando ansioso, isso não quer dizer que você vai parar tudo que está fazendo, que você vai sentar e simplesmente deixar as coisas acontecerem em volta de você enquanto você fica lá sentindo tudo aquilo. Não. Tente agir mesmo se sentindo ansioso. Diminua o ritmo, faça as coisas mais devagar, faça as coisas de uma forma diferente do que você faria se não estivesse tão ansioso, mas faça. É muito importante a gente ter isso em mente. Mesmo estando com o humor deprimido, né, que já é outro tema, mas mesmo estando com o humor deprimido, mesmo estando ansioso, mesmo estando isso, mesmo estando aquilo, a gente tem que agir. A gente não pode simplesmente abandonar tudo e deixar que então esse sentimento prevaleça e tome conta de toda a tua vida. Se a gente foge da situação, se a gente deixa que as coisas simplesmente aconteçam e a gente evita aquilo, a tendência é que o nosso medo piore, automaticamente a nossa ansiedade também aumente. Certo? Então a gente tem que enfrentar. Vamos pensar em uma situação, por exemplo, de alguém que está com medo de dirigir, que fica muito ansioso, que tem realmente sintomas ali de pânico quando pensa em pegar no carro para dirigir. Será que realmente, se a pessoa não dirigir mais, não tiver mais contato com o carro, a ansiedade dela vai diminuir? Ou com o tempo vai aumentar, intensificar e ficar cada vez pior? É a segunda opção, não é? Então, assim, realmente ela tem que começar a tentar aos poucos, talvez com técnicas, com a ajuda de um profissional, a enfrentar esse medo, mas enfrentar é ir de frente a ele, né? Não simplesmente se afastar, não simplesmente se esquivar daquilo. Então, continue agindo, mais devagar, mais lentamente, mas agindo. Quarto passo, libere o ar. Respire. Quando a gente fala da ansiedade, não tem como não falar de respiração, de tentar realmente sentir o seu corpo, controlar a sua respiração e ter esse controle emocional, ter esse controle corporal. Para quem já tem o hábito da respiração, claro que é muito mais fácil, se você já pratica alguma prática que exige que você respira corretamente. Mas normalmente quem não tem esse hábito acaba muitas vezes respirando muito errado. A gente respira de uma forma errada e não percebe que isso causa também alterações do nosso organismo. Por isso é tão importante aprender uma respiração correta, aprender o ritmo do teu organismo, aprender como que você flui melhor dentro da respiração e então passar a praticá-la. A respiração nada mais é do que um hábito, do que uma prática diária, a qual aos poucos, cada vez mais, você vai tendo controle disso e sentindo-se muito mais seguro, sabendo que talvez em algum outro momento que você tenha uma crise de ansiedade, você já vai conseguir contornar ela muito melhor. Uma dica que eu dou para quem não tem o hábito da respiração é experimentar a respiração diafragmática. Existem aí vários livros, vários vídeos que explicam a respiração diafragmática. Talvez em outro momento eu possa trazer isso também para vocês. Mas é realmente a respiração mais correta e mais prática de se fazer. Eu digo que é a regra do 4, 2 e 6. Ou seja, você vai contar até 4 na inspiração. Aí você vai contar até 2 prendendo o ar. E aí você vai contar até 6 soltando o ar, expirando. Então, você vai inspirar por 4 segundos, prender essa respiração por 2 segundos e expirar por 6 segundos. 4, 2 e 6. Conforme você vai encontrando esse ritmo, conforme você vai dominando realmente a respiração, você vai perceber uma melhora muito grande. O quinto passo, manter todos os outros passos. Então, quando a gente mantém a aceitação, a contemplação, o agir e a respiração, pode ter certeza que vocês já vão estar extremamente mais calmos. Já vão estar controlando melhor a sua ansiedade, já vão estar dominando melhor aquela situação e entendendo um pouco melhor como que você deve agir nela.
Mas é aí que vem o passo considerado, na minha opinião, como um dos mais importantes, que é o passo número 6. Examine os seus pensamentos. Então, quando você está ansioso, talvez você esteja antecipando uma coisa catastrófica, como se realmente o pior fosse acontecer, mesmo sabendo que isso não é verdade. Por isso a importância desse sexto passo, é quando a gente começa a examinar evidências, examinar realmente a realidade da situação que a gente está inserido e se realmente é aquilo de tão horrível que vai acontecer ou se existem outras formas de enxergar essa situação. Então é nessa hora que a gente olha um pouco para dentro de nós e observa o que eu estou pensando e começa a se questionar: será que isso que eu estou pensando realmente é verdade? Será que isso que eu estou pensando realmente tem grandes chances de acontecer ou é uma super generalização da minha parte? Eu tenho provas reais, definitivas de que isso vai acontecer? Há outras maneiras de eu entender o que está acontecendo? Qual das formas há maior probabilidade de ser real? Ou seja, quando você vai se questionando o tempo todo, quando você vai observando aquilo que você está pensando, você vai enfraquecendo aquele pensamento negativo e vai entendendo que, calma, peraí, nem é tão ruim assim. E essa eu digo que é uma das maiores chaves em controlar a nossa ansiedade, quando a gente pensa numa estratégia para isso, porque tá tudo na nossa mente. O nosso medo, a forma que a gente age, a forma que a gente pensa que vai agir, ou então nossa emoção, é tudo ligado com a forma que a gente encara aquela situação. A forma que eu penso sobre mim, a forma que eu penso sobre o mundo, a forma que eu penso sobre as pessoas. Depois de todos esses passos, teoricamente você já vai estar muito mais tranquilo. E aí que vem o nosso sétimo passo, que é sorria, você conseguiu. Por que sorria, você conseguiu? Porque você já vai ter aceitado, contemplado, já vai ter agido, já vai ter respirado, já vai ter mantido todos esses passos, já vai ter examinado seus pensamentos e ver que não é tão ruim assim quanto você estava pensando que ia ser. Ou seja, você já vai ter conseguido estar muito mais calmo. E agora é a hora de lembrar daquele momento do início do vídeo que fala que a ansiedade é como se fosse um visitante estranho, né? E na verdade a ansiedade é um visitante de hábitos estranhos, ao qual você não estava esperando, mas de repente você viu que você consegue driblar. Você não consegue controlar quando ela vem, você não consegue controlar que horas vai ser, onde você vai estar e o que você vai ter para oferecer para ela. Mas a partir do momento que ela aparece, você tem várias ferramentas nas suas mãos para tentar contornar isso. E aí que a gente vai para o nosso último e oitavo passo. Espere o futuro com aceitação. A gente tem que se livrar do pensamento mágico de que a nossa ansiedade nunca mais vai aparecer. Ela vai aparecer em outros momentos. Mas você já está esperando isso com uma maior aceitação. Já está esperando isso sabendo que você consegue contornar. A ansiedade ela é importante para que a gente viva. Já imaginou se a gente nunca sentisse uma ansiedade? Se a gente nunca se organizasse, se a gente nunca tivesse um receio, nunca se preparasse para aquilo que vai acontecer? Então, em um certo nível, ela é importante. A questão é você saber contornar ela, controlar ela e a forma que você vai realmente lidar com isso para que não se torne um peso e algo que te impede de agir ao invés de ser algo que realmente te impulsiona. Sabendo então que a ansiedade é algo que é até importante que a gente sinta em determinados momentos para que a gente possa se preparar, que a gente possa se precaver de alguma forma, que a gente possa se organizar, então a gente tem que entender que isso pode voltar a acontecer. Então essa estratégia ela fica para que você possa usar em qualquer momento, lembrando sempre dos 8 passos e lembrando sempre que está tudo no teu controle. Nada está fora do teu controle. Está tudo aí, é só você conseguir criar esse hábito de aplicar. A minha dica é que então vocês já comecem a tentar colocar em prática cada um dos passos, mesmo sabendo que talvez de início tenha dificuldade, não consiga exercer 100% da forma que foi explicado, mas tornando isso um hábito realmente. Eu vou deixar aqui o link para que vocês tenham acesso a essa folha com tudo escrito, para que vocês possam realmente ter esse material com vocês. No celular, colado no quarto, colado no espelho, onde vocês acharem melhor, para que seja realmente uma ferramenta de fácil uso e de fácil acesso para vocês colocarem na prática. Fico disponível para qualquer dúvida, mas lembrando sempre que se você tem dificuldade, se você não está conseguindo controlar as situações e você não está conseguindo controlar todas as suas emoções, procura também ajuda de um profissional.
Essa é uma estratégia a qual você vai colocar em prática no teu dia a dia, mas que muitas vezes temos questões aí por trás que precisam ser trabalhadas, precisam ser conversadas, e uma terapia com a ajuda de um psicólogo com certeza vai ser muito benéfico e ainda melhor combinar as duas ferramentas.